Psicovoz no ar, Psicovoz pra escutar. Bem-vindos a mais um episódio do Psicovoz e hoje vamos falar de um tema muito interessante, de algo que está inserido no dia a dia de todas as pessoas, sem exceção, que é a comida. Também conta histórias, né, sobre alimentação, que o comer não é só um ato físico para matar a fome, tem muita questão envolvida, como cultura, emoções, lembranças, memórias, tem o excesso, tem a falta. E a Marina hoje está aqui com a gente vai falar sobre esse assunto que é muito importante, muito interessante, então fiquem aí para assistir. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada, meninas. E para esse bate-papo super importante, convidamos a Marina Fávero, psicóloga clínica e social, especialista em neuropsicologia. Muito obrigada, Mari, por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir aí um pouquinho para a história de todos nós. Muito obrigada. Bom, eu trouxe uma dinâmica para a gente abordar esse tema e trazer mais reflexões. Eu vou pedir para vocês, aqui quem está aqui com a gente, quem está assistindo aí de casa, que fechem os olhos. Tá. Respirem, fechem os olhos. E agora vocês vão pensar na sua comida preferida, na sua comida favorita, e tentar resgatar a primeira lembrança onde vocês ingeriram essa comida. Bom, vocês que estão aqui conseguiram pensar? Sim. Bom, o que vocês pensaram? O que veio à mente de vocês? Veio um prato típico brasileiro, arroz, feijão. Era para fechar o olho. Arroz, feijão, um bife com batata frita. E quem fez essa comida? Minha avó. Sua avó? Quem estava contigo? Minha avó e meus pais. É uma lembrança... Qual sentimento vem com essa lembrança? Amor. Amor? Amor, saudades, nostalgia. Tá. Gé, e você? Eu sou mineira, Pode né? abrir os olhos, Nath. Eu lembrei do frango com quiabo. Ai, que delícia. Todo mineiro vai saber que é bom pra caramba. E quem estava contigo? A minha quem avó preparou também, a comida? era na casa da minha avó. Estava na casa da sua avó? E quais que são os sentimentos que aparecem? Eu vou usar a mesma palavra que a Nath usou, porque não tem outra, que é saudade. Quando a gente reunia todo mundo na casa da avó, muitas pessoas tiveram essa experiência, outras não, mas quem teve sabe que é bom. E olha isso, né? Quando a gente fala de comida, quando a gente fala de alimentação, é muito além do quantas calorias que vai ter nesse prato. Isso engorda, isso emagrece, tem essa opção, escolha outra opção. A comida, ela é vínculo, né? A comida, ela conta uma história. A nossa relação com a comida conta uma história sobre nós. E acho que a dinâmica traz essa percepção, né? Qual é a nossa comida favorita? Para onde a gente consegue ir pensando em comida? Os nossos primeiros vínculos começam com a comida, né? Já dizia o Winnicott, a gente cria as primeiras relações a partir da amamentação, né, que é o vínculo, seja o mamar, né, físico, ou seja, mamar com a mamadeira, é naquela troca de alimentar, do cuidador alimentando o ser, que ele começa a entender o que é vida, o que é estar aqui, né? É básico, é primitivo o comer, o se alimentar. Então, trouxe isso para a gente introduzir esse tema, pensar esse tema, e já com essa pegada de que falar de alimentação é falar de história, é falar de vínculo, é falar de família. Isso pode trazer memórias boas, como a de vocês, mas isso também pode trazer memórias ruins. Sim, até da falta da comida, por exemplo. A gente pode ir para os dois extremos. Sim. Claro que tem o caminho do meio, mas tem os extremos do excesso, da comida, da falta também, que acho que é interessante a gente falar sobre. Tanto a falta física da comida, né, da escassez da comida, do acesso à comida, quanto da falta do vínculo na hora da comida. Né? Ou quanto um vínculo muito prejudicado, muito violento.
muito controlador em relação à comida. Então, É interessante, você me lembrou de um caso clínico de uma paciente que ela não tinha uma boa lembrança na hora, nesses momentos que são mais culturais, né? De parar para almoçar, parar para jantar. Porque quando ela era criança, ela tinha um pai alcoólatra e ele chegava à noite e derrubava toda a comida, enfim, jogava a comida fora. Então, esse vínculo pode ser muito bom, como a gente fez a dinâmica e lembramos, como também, como você disse, pode ser um vínculo traumático, inclusive. sim. Né? Que esse momento para ela do jantar era extremamente angustiante, porque ela lembrava dessa cena do pai jogando a comida fora, enfim, não era um momento agradável na família. Sim. E muitas vezes, né, a gente percebe, quando já é maior, que algumas relações que a gente tem com a comida mudaram a percepção mudou com o passar do tempo. Sim. Então, eu me lembro que criança chata, insuportável, que acha que sabe tudo, que era meu caso, que não queria comer na mesa, que não gostava, que era chato arrumar. E hoje em dia eu falo, caramba, que saudade de você arrumar a mesa, sentar com todo mundo e você comer, você se servir. E mesmo que não falasse, mas não existia assim celular que todo mundo ficava aqui. Sim, No celular, a comida tinha gosto de comida e não de pressa. é verdade. Não de eu preciso comer rápido, como muitas vezes a gente faz. Então, acho que essa dinâmica me trouxe muito isso, de antes a comida tinha gosto de comida. De presença. Exato. Era um evento, né? Era um evento. Exatamente. Os domingos, assim, que a família se reunia, aí era um monte de gente comendo uma gritaria. Cadê o prato? Cadê o garfo? Quem vai comer o quê? Bota a comida das crianças primeiro, que elas têm que comer primeiro. Então, essa loucura do antes e hoje, às vezes a gente não sente o gosto da comida, porque a gente tá sempre correndo, a gente tá sempre no celular, então a gente não percebe o ato de se alimentar e às vezes, justamente por isso, a gente nem percebe que saciou de fato a fome. Então você come, e quando vê você tá passando mal porque você não percebeu que o seu corpo já estava satisfeito e continuou naquilo, né? Sim, e frente a isso, uma das ferramentas que a gente tem, né? A gente trabalha também nos programas de saúde dentro de empresas e falamos muito sobre esse processo de emagrecimento também, mas de uma relação melhor com a comida, de trabalhar a compulsão alimentar ou comer emocional. E a gente tenta introduzir bastante essas técnicas de mindfulness, de atenção plena. Então, na hora da alimentação, tentar estar o máximo presente possível, tirar as telas, tentar cuidar desse ambiente, fazer aquela mesa posta, aquela mesa bonita, cuidar das cores da sua comida, cuidar do preparo da sua comida. Vamos supor que você saia para comer. Ao invés de você sair para comer num lugar que talvez seja mais barato, você come em grande quantidade, tentar ir em algum lugar que você goste também do ambiente. Tentar também alimentar outros sentidos que não só o paladar, né? O visual, o cheiro, a escuta, um ambiente diferente, uma comida diferente, onde você talvez pode pagar um pouco mais caro, mas que come um pouco mais, de forma um pouco mais adequada, mais nutritiva, né? Ou em menor quantidade, para trabalhar um pouco daquela questão, né? Por exemplo, o comer emocional na questão do chocolate. Ao invés de ir comendo uma barra de chocolate, pegar um pedaço e degustar o chocolate, né? Salivar, deixar ele derreter na boca, perceber aquilo que você tá se alimentando, está sentindo, né? E é isso, trazer presença. Sim. Trazer presença para esses momentos da alimentação. Sim, e é muito importante. Eu vejo que cada vez mais importante. Justamente por essa pressa que a gente sempre está, pela necessidade, às vezes, de comer. Então, enquanto você está fazendo alguma coisa, você está beliscando. E é isso. Falar de comida, né, remete a muitos sentimentos, como vocês pontuaram, tanto a falta, a escassez do alimento, quanto algo bom. E perceber que cada vez mais, a todo momento, a gente busca, às vezes, satisfação através do alimento que não
vai te suprir em nada. Talvez você está comendo as suas emoções. Sim, tem uma Exatamente. memória afetiva, né? Como Sim. você disse, porque, por exemplo, se você fizer essa mesma dinâmica em regiões diferentes, vamos pegar aqui o Brasil, Aham. cada pessoa vai falar de algo que remete àquela região onde ela vive, né? Porque a primeira experiência, Sim. ali como criança, por exemplo. Sim, a comida, a alimentação, a comida, ela é cultural, ela é Sim. cultura. A gente é introduzido na alimentação a partir daquilo que nos rodeia, né? A partir dos gostos alimentares dos nossos familiares, das pessoas que nos criaram. Então, é bem isso mesmo. Se a gente for para outro país, lá eles teriam outra percepção frente à dinâmica. Então, é bem isso mesmo. Pensar, isso, a comida conta uma história. Exatamente. E é individual. Exato. E muitas vezes eu comento, né, quando chega uma demanda de uma pessoa que fala que tem uma compulsão alimentar, e a gente vai entendendo, a gente sempre relaciona coisas boas, muitas vezes, à comida. Então, a gente vai comemorar nosso aniversário em um lugar que tenha comida. A gente vai comemorar uma promoção. Não existe comemoração sem Não comida. existe Existe comemoração sem comida. Exato. Então, eu lembro que até quando eu fui ficando mais velha, na adolescência, eu pensava, festa tem que ter bebida. Quanto mais bebida, melhor. E hoje, gente, eu quero comer. Então, você vai atribuindo a comida. Não precisa mais da bebida, que era, mas a comida. Porque eu associei, muita gente associa, coisas boas, festividades à comida. Então, você vai trazendo essa sensação em aniversário, que faziam a minha comida favorita, porque era o meu aniversário. Então, era o direito de comer essa comida favorita. Sim. Mesmo que em uma quinta qualquer eu pudesse comer, mas é a sua comida favorita. Eu vou te agradar com a comida que você gosta. Então, traz muito afeto Sim. você pensar, e a gente sempre vai remeter ela com coisas boas. E muitas vezes no comer emocional, que a gente está triste, a gente come, justamente para trazer uma satisfação que essa comida te traz quando você está feliz. Então, é uma busca muito rápida. É o que já é conhecido, né? Exato. A gente tem aquela comida conforto, Sim. que é o que a gente todo vai mundo buscar. tem. Sim. Não dá pra generalizar, mas eu acho que... E tudo caminha junto, né? Mente, corpo, cultura, porque é isso. A gente ingere a comida, ela é o óleo que faz a máquina girar. Que faz a máquina girar. Os nutrientes fazem o nosso corpo funcionar. Então, a comida também tem todo um processo físico, químico no nosso corpo aqui dentro que vai trazer satisfação, né? Que vai liberando um pouco de certos hormônios. Então, tem isso também. Porque você tá triste, você não vai comer um arroz com frango e brócolis. Você vai comer um chocolate, um pó de sorvete. Porque isso vai nutrir, vai liberar outras coisas que vão trazer satisfação, que vão trazer quimicamente outras reações no nosso corpo, né? Sim. Você falando, a gente vai puxando muita coisa, assim, vai vindo na memória muita coisa que a gente não para perceber realmente, né? Como, por exemplo, às vezes é perceptível em certos casos, claro que não dá para generalizar, mas de compulsão alimentar de crianças que tinham que comer tudo. Que é Sim. pecado jogar comida fora. Sim. Tem crianças que não têm o que comer. São frases tão culturais que a gente vê se repetindo, mas tem um efeito também na vida dessa criança de tem que comer tudo, né? Agradece que você tem, outras pessoas não têm. Então, isso também você percebe isso na clínica como um fator de adoecimento, às vezes? Perceba, inclusive, esse tópico alimentação, comida, muito da minha vontade de aprofundar, de querer estudar mais, veio da minha própria experiência. E eu passava por isso. Mas esse insight foi agora, tá? Olha a terapia acontecendo no podcast. Fale mais sobre isso. A minha avó era muito assim, a gente se servia lá e não, tem que comer tudo, não pode deixar comida no prato, só pega o que você vai comer. Não pode desperdiçar comida. E hoje eu como tudo. Se eu coloco a mais no prato, eu vou comer o a mais, porque eu não posso deixar sobrar comida. E com certeza, eu trabalho com pacientes bariátricos também, né? Faço avaliação por cirurgia bariátrica. E muitos chegam com essa demanda. De que lá atrás tinha essa hiperalimentação.
por parte da família, né? Tem questões muito simbólicas, muito complexas em relação à alimentação e aos vínculos, né? Porque não dá para falar também de alimentação e comida sem falar dos vínculos, né? E com certeza, aparece muito na clínica e é um processo, né? De ressignificação, de olhar para a sua história, de desconstruir diversas crenças dentro da sua história, da sua experiência e ressignificar. E aí é um processo, né? É um Aprender que processo. existem outros caminhos. Existem. Né? Não é só aquele que a pessoa aprendeu. Existem outros caminhos e eu acho que as coisas têm que caminhar um pouco em conjunto. À medida que a gente vai tentando trabalhar questões mais práticas, rotina, dia a dia, da presença, mindfulness, o ambiente, o espaço, a gente também precisa olhar para esse passado, olhar para esses vínculos, olhar para essas relações, olhar para essas figuras, olhar para esses sentimentos, para essas emoções. Porque trabalhar só estrategicamente o aqui e agora e como isso vai caminhar na comida, pode até dar bons resultados. Mas se isso aqui aparecer de novo, se repetir lá na frente, a compulsão pode voltar. Então, a gente precisa trabalhar essa base, né? Olhar, cuidar, ressignificar, desconstruir algumas crenças para poder aqui caminhar ainda melhor e a gente ter uma outra relação com a comida. Sim. E essa questão da compulsão, muitas vezes, a pessoa inicia com algo que ela gostava. Então, uma compulsão por doce, Sim. por chocolate, e foi intensificando, e aí, de fato, virou a compulsão, porque ela come de tudo, às vezes ela não consegue ter a percepção. Então, eu conheço pessoas que dissociam. E quando voltam, percebe a quantidade de coisas que comeram. E... Aí vem a culpa, Exato. aí para suprir a culpa, aí vem, às vezes, outro episódio de compulsão e vai virando um ciclo, né? Vira um ciclo. Exatamente. Então, não é incomum. Uhum. E eu lembro de colegas, na época, que estudavam comigo, que elas falavam que elas perceberam que não era mais aceitável o que elas viviam, porque elas tinham um episódio de compulsão, aí elas tentavam se compensar de alguma forma, então elas iam para academia, treinava, chegava em casa e comia. E o ciclo sempre voltava, ela não tinha um reforço, né, trazendo um pouco para comportamental, mas um reforço positivo, digamos assim. Era sempre negativo, ela sempre se culpava, mas ela não conseguia quebrar esse ciclo. Então ela... Que é difícil, né, mesmo? Parece que não tem saída. Parece que não tem saída. Porque parece que o único caminho é aquele que você precisa fazer, até que a pessoa chega num processo terapêutico, chega numa terapia e descobre que tem saída, deixa eu ver como eu consigo escolher, porque é um sofrimento. Sim. Né? Deixa eu olhar para isso. De uma outra forma que não seja culpa, que não seja, não, agora eu engordei, eu preciso emagrecer, e aí eu vou lá e como de novo, e eu sofro. Vamos olhar para o caminho do meio. Para outra forma de enxergar as coisas. Exato. E muito, eu percebo que essa demanda tem intensificado nos últimos anos por conta dos coaches e por conta, muitas vezes, da grama do vizinho parecer mais verde. Então, você vê uma influenciadora que não estudou sobre, que não é nem nutricionista, não é psicóloga, não é nada, não tem formação. E ela aborda como a magreza é a coisa mais bonita que você pode ter. E você tem que aprender a não comer, você tem que fazer a dieta da água, então você só toma água. E quando você sente que você vai desmaiar, você come alguma coisa e fica sempre pregando algo. E as pessoas vão ficando cada vez mais obcecadas pela magreza extrema. E aí entra um ponto que eu abordo muitas vezes, que a restrição ela vai gerar uma compulsão. Sim. Por quê? Porque ao invés de comer um pedaço de pizza, que você está com vontade agora, nesse momento de comer a pizza, um pedaço, você fala, no final de semana eu como. E aí você fica se restringindo. Chega no final de semana, você não vai querer comer um pedaço de pizza. É compensar toda semana, né? Exatamente. A vontade que você teve toda semana
E aí você vai comer 3, 4 pedaços de pizza, porque você não sabe quando você vai comer de novo. Sim. Então, a comida, da mesma forma que ela é muito boa, às vezes ela entra como vilã. E não porque ela é uma vilã, mas porque a nossa percepção está tão distorcida do que ela é, que a gente passa a entender qualquer coisa como uma ameaça para nós. Qualquer comida, qualquer chocolatinho. E muitas vezes é isso que a gente precisa explicar dentro do contexto, que não vai ser uma barrinha de chocolate que vai te engordar e que você... Aí a pessoa come e fala, já estraguei tudo. Exato. Vou comer de novo, vou jantar pizza de novo. Amanhã é o comércio, né? Como se a nossa vida fosse pautada por um calendário. Segunda-feira, Sim, no sim. no ano que vem, no mês que vem. Aí vem um monte de datas comemorativos. E a nossa vida, o nosso consciente, o nosso corpo não é pautado numa segunda-feira, no calendário. Pode começar agora, por exemplo, né? A Sim. qualquer momento. É isso. Então, ter escolhas mais saudáveis, mais factíveis, sempre que possível. Se a gente conseguir, em todas as refeições, ter aquela coisa mais balanceada, pode ser a pizza. Mas não precisa ser 4 ou 8 pedaços. Será que 2, uma pizza que tenha um pouco mais de proteína, já não comporta o que você precisa se alimentar, os nutrientes que você precisa para o dia? Não é deixar de comer, né? Não é restringir. É como trazer isso de uma forma mais saudável. Exatamente. E é justamente o que vocês pontuaram. Eu posso me alimentar o dia inteiro bem e apenas na janta eu comer a pizza, porque eu vou sair com o pessoal ou eu vou para um happy hour, então eu posso beber e amanhã eu continuo normalmente. Você não vai engordar, você não vai por conta de uma refeição que você fez, que você queria curtir, que você precisava sair daquele ambiente. A vida não é feita só de dieta. E é isso, né? Hoje em dia, essa propagação da magreza extrema, das canetas. E é muito complexo tudo isso, né? Porque ali, naquele período, como você trouxe a restrição, você não come, você não sente fome, e depois vem a compulsão. Só que naquele período que você não teve fome, você também não fez um processo de reeducação alimentar e talvez nem um processo psicoterápico para entender os seus gatilhos, as suas questões frente à questão alimentar. E aí a coisa volta. Ela se repete. E aí é isso. A gente não se permite mais ter equilíbrio nas coisas. A gente é imediatista, quer resultados para ontem e acaba utilizando diversas formas de tentar esse resultado e não vivencia o processo. Sim. E esse processo é alto. O processo, ele é maluco, né? E ele é bonito, ele é lindo. Sim. Ele é uma obra de arte... Me fugiu o nome da obra de arte. Abstrata? Abstrata. Ele é uma obra de arte abstrata e belíssima. Mas que é isso, nesse processo a gente vai comer pizza, a gente vai comer hambúrguer, a gente vai comer talvez 2 vezes por semana, mas a gente vai tentar sempre ter escolhas mais saudáveis. E como você percebe isso na clínica? Porque você trabalha com pacientes que passaram pela cirurgia, pela bariátrica. Como que você percebe esse pós também? Porque, de repente, do dia para a noite, o paciente não consegue mais comer aquela quantidade. Né? Uma vida muda quase 100%. O que a gente comenta bastante é que ali nos primeiros meses, primeiro ano, se ele comer mais do que deve, vai doer. Vai doer, ele vai passar mal, ele vai vomitar. Mas vai chegar um momento onde o estômago vai estar um pouco mais cicatrizado, já vai estar um pouco mais adaptado. E aí que é o perigo. Porque se ele não trabalhou nesse período aprofundando toda a sua questão psicológica, mental, em relação à comida, em relação aos seus vínculos, ele pode comer em excesso ou beber em excesso, né? Muitos bariátricos, às vezes, se tornam alcoolistas, infelizmente, por conta da absorção do estômago, e voltar a todo o peso. Né? Então, o maior risco é depois desse período de 1 ano, de 2 anos, quando o seu estômago para de doer, isso pode voltar. Mas no trabalho, é esse processo de ressignificar, de compreender a sua história, os primeiros dias pós-cirúrgicos. Cada um vive da sua forma, né? Cada um tem a sua experiência, mas já peguei pacientes que ficaram super bem
que não tiveram nenhum tipo de desconforto, se adaptaram bem à alimentação, ficaram bem. Mas já tive pacientes que foi muito estressor, porque primeiro que é o corpo, né, tirou um pedaço do estômago, você está comendo por líquido, e ou ficou mais mal-humorado, ficou mais triste, deprimido, e, enfim, todos esses... Foi um transtorno o processo, né? Mas que depois se acostumou, ficou bem, e, enfim, se abriu para compreender. Mas é uma mudança de vida. A cirurgia bariátrica é um corte. E o paciente precisa entender que ele precisa fazer cortes na vida dele. Tanto físico quanto mental, de comportamento, de hábitos. É um renascimento a bariátrica. E ele precisa se preparar para isso. Que é uma decisão consciente, né? Inclusive tem Exatamente. um passo a passo enorme. Tem. Pré-cirúrgico. Toda uma equipe multidisciplinar, né? Que precisa dar o aval ou não. Inclusive a psicologia. A gente faz um processo de avaliação para emitir um laudo para autorizar ou não ele para cirurgia bariátrica. E já teve casos que a gente precisou não autorizar, porque a pessoa não estava aderindo. Você consegue... claro que com a ética que a nossa profissão exige, né? Mas falar desses casos, por exemplo, que você não conseguiu avaliar positivamente, a pessoa estava apta. A pessoa não estava aberta ao processo, né? Por exemplo, faz também o acompanhamento com a Nutri. E a Nutri dali é dieta, a gente vai tentando implementar um pouco da atividade física, para o corpo já começar a se habituar, se acostumar. Mas a pessoa não adere. Não consegue perder os quilos necessários. Se tem alguma questão de vício, de álcool, cigarro, a pessoa não estava fazendo um trabalho para isso, para lidar com isso, para olhar para isso, minimamente olhar para isso, né, a princípio. E aí fica muito difícil. Como é que a gente vai autorizar uma pessoa que não está conseguindo romper neste momento, não que ela não vá conseguir, mas que aqui e agora não está conseguindo, e vai colocá-la numa mesa de cirurgia para tirar um pedaço do estômago, e com todos os riscos que isso traz, né? Toda cirurgia acaba sendo um risco, mas o pós também, né? Daquela alimentação. E como que a gente vai autorizar isso, né? E aí é isso, só não volta. Vamos fazer mais um tempo de terapia? Vamos tentar mais alguns meses de terapia, e aí você volta para o processo? Que a gente está falando também da autorresponsabilidade, né? Sim. Da pessoa se responsabilizar por aquilo que ela está escolhendo, que não é só responsabilidade de todos os profissionais que estão ali envolvidos, mas principalmente dela, porque dela, quem vai estar né? sozinha com ela mesma no dia a dia... Eu sempre falo que os resultados bons ou ruins, quem vai colher é você. Então, esteja consciente. O processo de avaliação para cirurgia bariátrica ele também é muito psicoeducativo. Então, a gente fala muito sobre comida, sobre rotina, sobre vínculo, sobre diversas questões, sobre o processo da cirurgia, sobre a expectativa, sobre como é que vai ficar o corpo, sobre flacidez, sobre sexualidade, né? Como que é agora, como é que vai ficar depois, autoimagem, autopercepção. Então, eu amo, eu sou encantada com o processo de avaliação de cirurgia bariátrica. E ele também é muito psicoeducativo. Então, tem muitos ganhos também. Mesmo que a gente não libere naquele momento, não é que é uma negativa para sempre, né? É naquele momento e com muita consciência, a pessoa que levou ou não, ela até compreendeu. Falou, não, realmente não estou no momento. Vamos continuar, quem sabe mais para frente eu tento de novo. Sim. E é um ponto muito interessante o que você abordou, né, da autoimagem, entre outras coisas, porque a percepção muitas vezes não muda. A pessoa continua se enxergando acima do peso e ela já tá magra e todo mundo percebe, todo mundo já percebe o que o pessoal chama de saboneteira, né? Ela ficando mais funda, que a pessoa emagreceu. A pessoa consegue perceber que ela perdeu medidas, mas ela não consegue perceber que ela não se vê magra, ela não se vê no peso ideal. E aí é um ponto que também requer muita atenção para não virar um transtorno alimentar. Sim. Que aí a pessoa, como assim não deu certo? Extremo. Exato, e vai para um extremo de uma bulimia, uma anorexia, porque a sua percepção não mudou. Você se enxerga acima do peso, você se enxerga com uma obesidade. À sua volta tá todo mundo falando que para você parar, que você
vai adoecer, enfim. Mas o oposto também é verdade. De você estar engordando e você não ter a percepção de que você está engordando. É verdade. Você continua se vendo naquela mesma forma de antes, e isso também é perigoso. Né? Essa percepção, como a nossa visão sobre nós, quando não abordada, ela pode simplesmente mudar a forma que a gente vai conseguir lidar com uma bariátrica, por Isso exemplo. é interessante porque eu também atendo pacientes pré e pós-bariátrica, e é interessante que quando eles trazem a história do porquê decidiram procurar ajuda profissional para fazer, tem sempre um ponto da história, né? Geralmente, assim, eu estava observando, não, tem sempre assim um comentário de alguém, depois desse comentário a pessoa decidiu, né? Uma crítica de alguém também, um episódio de compulsão alimentar que falou, nossa, olha o que eu comi, olha a quantidade. Então, tem um ponto específico que a pessoa geralmente traz para a sessão que aconteceu. Sim. É muito simbólico. É muito simbólico. Exatamente. E é difícil, né? Você pegar, muitas vezes, porque é uma dor que pode te atravessar em algum quesito e você tem que lidar. E aí, enquanto você está ajudando outra a lidar, você está lidando com aquilo também. Não, sempre. A gente aprende demais com os nossos pacientes. Exatamente. Muito. Exatamente. E de você psicoeducar, às vezes você querendo fazer exatamente a mesma coisa, o paciente está te falando, você, eu te entendo, eu me compadeço. Você tá ali falando pro paciente, tá se escutando, né? Poxa, realmente, eu também precisava ouvir isso também hoje. Exatamente. Então, a gente percebe o que você pontuou lá no início das canetinhas emagrecedoras. Uma vez uma nutri comentou comigo, a gente conversando sobre, ela falou, isso é muito bom, porque vai ajudar muitas pessoas sem que ela precise fazer um método tão invasivo quanto uma bariátrica, mas as pessoas perderam a mão. Então, às vezes, a gente escuta influenciador dizer que um influenciador que já era magro falou que queria dar só uma secadinha, sendo que não é muito assim que as coisas funcionam. E essa nutri até me explicou. Eu nunca imaginei que a gente, dentro do conhecimento que eu tinha na época, que a gente conseguiria criar em laboratório uma enzima, acho que foi enzima, aquela hormônio, acho que foi enzima, que emagreceria as pessoas, que o nosso corpo não consegue produzir, e a gente fez em laboratório, e isso está ajudando as pessoas. Tem efeito colateral? Obviamente que vai ter, infelizmente. Mas ela falou que ela acredita que em algum momento vai chegar um ponto que a gente não vai ter esse efeito colateral, que vai ser mais fácil, as pessoas terão mais acesso. O Ozempic, por exemplo, caiu a patente. Então, agora existe o genérico do Ozempic. Então, mais pessoas podem ter acesso ao medicamento. Então, que era um medicamento de alto custo, querendo ou não, 1.000 e pouco. Não é todo mundo que consegue ter acesso. Cair para 400, o genérico. Mais acessível. É muito mais acessível. E que eu não duvido nada que em breve vai estar no SUS. Então, é mais acessível ainda. Claro, acredito que terá Todo um controle. todo um controle, obviamente, mas ainda assim vai ser mais acessível. Sim. É muito bom, porque a obesidade é uma doença crônica. Muitas vezes a gente não entende, a gente acha que a pessoa é preguiçosa. Muitas vezes fala, a pessoa é vagabunda, e não é isso. Às vezes, simplesmente, não vai. Ela tem várias, a obesidade ela vem com várias outras comorbidades também, né? Exato. Que dificultam o processo. E a coisa vira um ciclo. Exatamente. Vira um ciclo. E aí a pessoa está sofrendo. Ela está em um sofrimento. Ela não precisa de mais alguém para ficar colocando coisa na cabeça dela e trazendo esse sofrimento maior do que ela já está sentindo. Mas da gente entender, começar a entender que é uma doença, né? A obesidade é uma doença. E que a gente está tratando da melhor forma que a gente consegue. A pessoa está se cuidando da melhor forma que ela consegue. Que é muito difícil sair sozinha. Muito difícil. E essa é uma das críticas, essa questão da magreza extrema agora e da necessidade de emagrecimento sobrenatural, né? Porque
quanto isso também ainda não adoece ainda mais uma pessoa em situação de obesidade, ou uma pessoa de um corpo gordo que está tudo bem, que se sente super bem, mas que a partir de toda essa propagação vai começar a se questionar. Assim que nós, mulheres, começamos a nos identificar e nos sentir bem com os nossos corpos, vem essa magreza extrema agora para tirar a nossa paz, né? Exato. Claro que tem casos de obesidade muito complexos que a gente Sim. precisa trabalhar, mas o quanto isso não agrava ainda mais o emocional de uma Tem pessoa. insatisfação, né? Exato. Sempre ter uma insatisfação é angustiante. Sim, Porque nunca tá bom. Exatamente. Sempre uma falta, né? sim. E a gente passou por muitos extremos, né? Antigamente era muito bonito, quanto mais magra, melhor. Isso assim, as mulheres eram magras, você via as modelos. E para vocês perceberem como era tão... A percepção foi mudando. Eu lembro que tinha, às vezes, alguma atriz que todo mundo achava que ela era gorda, todo mundo falava que ela era gorda, nossa, como ela tá gorda, nananã. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como assim? A gente achava que ela nunca foi, meu Deus, em que momento? E aí a gente passou por esse, vamos aceitar os nossos corpos, é isso, gente, vamos nos fortalecer. E voltou de novo. Sim. Não foi algo que estabilizou, não foi algo que precisamos cuidar da obesidade, porque é uma doença, a gente vai cuidar, mas para você estar saudável, não por uma questão de estética, mas porque a sua insulina está descompensada, você tá com... Colesterol tá nas alturas. Exato, pressão alta, não virou uma coisa por estética. Sim. Por estética. Muitas pessoas não procuram porque a saúde está debilitada. Sim. Mas porque hoje mudou-se o contexto, né? E a gente está falando justamente sobre isso, né? A comida conta uma história. Sim. Olha a história que nós estamos trazendo, a experiência de vida que nós estamos trazendo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Como será a relação deles com a comida lá na frente, quando eles olharem para trás? Né? Não vai ser o frango com quiabo, não vai ser a comida da avó. Vai ser, não, a proteína, o whey, o carbo, né? O Ozempic, porque a gente tem que ficar magro, porque a magreza é o que há. Quase não é mais o que a gente conheceu como comida, né? Exatamente. Cadê o vínculo? Ou a mesa com celular, cadê a mesa cheia de gente, conversa, risada, cola, afeto? Exato. A mesa das crianças, a mesa dos adultos, né? Então, que história é essa que a gente está deixando para o nosso futuro, né? Alguns memes no Instagram, né? De festa de aniversário antigamente. Era a mesa cheia, aqueles bolos enormes. Hoje em dia é tudo tão minimalista, né? Não é mais... realmente, esse vínculo em relação à alimentação, ele tem se perdido. Ele tem se perdido. Sim. E é muito triste a gente pensar isso. E até... muitas vezes de lembrar, assim, da minha avó falando, vem cá que eu vou te ensinar a fazer um macarrão. Coloca o macarrão na água. E a criança ia lá, colocava o macarrão na água. Então, muitas coisas. E o gosto que eu tenho hoje, por exemplo, por cozinhar, e eu amo cozinhar, veio por causa dos meus pais, veio por conta da minha avó, e todo desse contexto de família. Então, eu brinco que se eu já cozinhei pra você, você tá na minha lista VIP, porque eu amo cozinhar. E eu cozinho pra todo mundo que eu gosto. É tipo minha forma de demonstrar carinho pros outros. É cozinhando. Então, porque eu fui criada assim. É isso. A casa da avó cheia. Era domingo e tinha macarrão. Ou a avó que perguntava, quer uma vitamina de abacate? Algo assim. Então, você vai construindo... vínculos justamente pela comida e que está se perdendo. Não é incomum você ver as crianças em um restaurante aqui, com a tela, Sim. enquanto come. Gente... É isso, deixa ele quietinho. Ele não pode brincar, ele não pode atrapalhar, ele não pode ficar gritando. Né? Aqui ele está no controle. Mas quais são as consequências disso? Né? Cadê a participação dele nesse afeto, nessa troca? Exatamente. O saborear coisas novas. Sim. E eu percebo que o vínculo com a comida começava muito antes, quando eu ia para a feira. E aí você escolhe os alimentos e você sente a textura. E às vezes você prova e você não gosta, fica com nojo de determinadas comidas, aquela coisa de criança.
mas você sentir cheiros, ver texturas. Contato com o mundo real também, Exato. né? Porque existe. Acho que muitas crianças, se a gente perguntar hoje em dia o nome de uma verdura, de uma fruta, talvez nem saiba. Aham. Mas sabe todos os hambúrgueres do Alice do Mac, talvez saiba. Nossa, sim. Todos os filmes, né? Que é o contato com a vida real, né? Quando a gente tá falando de alimentação, mas não dá para desvincular a tela disso, né? Porque a tela faz parte hoje da alimentação. A gente come respondendo uma mensagem, come vendo um filme, olhando alguma coisa no celular. Então, é ir perdendo contato com o mundo real. E até também, a gente está falando em relação à alimentação, mas no fundo disso tem a socialização. Sim. Né, que é algo que a gente comentou no comecinho da nossa conversa sobre socializar, né? Que a tela você não socializa, né? A criança que ela aprende na interação pelo olhar do outro, esse olhar, até se você está vendo a criança ali vendo um desenho, mesmo que seja algo apropriado para a idade dela, mas não tem interação ali, não tem o olhar do outro, né? Então, às vezes, a gente até fez uma entrevista bem interessante também sobre isso, sobre a criança chegar no consultório e ela ser a questão, mas que não teve, que tem também todo o ambiente onde ela está inserida e que esse momento da alimentação era um momento perfeito para interação. Né? Todo mundo numa mesa, comendo a mesma comida, falando do dia a dia, isso não existe mais, né? Essa interação também. Exatamente. E puxando um pouco assim para minha área de criança, eu gosto muito de trabalhar com seletividade alimentar com as crianças. E às vezes a gente sai do setting terapêutico e vai para uma feira. Ah, mas por que você vai para a feira? Para mostrar a textura, para mostrar a cor, para mostrar... E não para a criança provar. Porque na feira, se alguém me oferece alguma coisa, eu como. Ah, quer um pedaço de uma melancia? Ah, eu quero. E como? Ah, quer uma mexerica? Opa! Eu tô aceitando tudo. Mas para ver, para sentir, porque muitas vezes não teve o contato, não sabe como que é. Só vê no prato aquela coisa meio... Então, às vezes, sair do setting terapêutico para aquela criança só ver. Eu não quero que ela coma nada, mas que ela... Experiencie. Exato. A feira, você escolher os alimentos, o pagar, sabe? Brincar de fazer compra com a criança, para ter isso. Obviamente que isso é uma parte muito pequena de quando a gente fala sobre trabalhar a seletividade alimentar, mas é muito interessante você ver as crianças se interessando. Nossa, uma fruta com formato de estrela. Se chama carambola. E a criança, nossa, ela tem formato de estrela. Sim. Porque muitas vezes eles cortam, né? E deixam de exposição. E se oferecer, fala que nem gosta, mas nunca provou. Exato, mas nunca provou. Então você vai pegando assim, tem formato de estrela, chama carambola. Qual fruta daqui você gosta? Tal fruta. Qual fruta você não gosta? Tal. Por quê? Você já sentiu o cheiro? Então, você vai trazendo para a realidade da criança o contato, o vínculo que ela não teve. Os pais, às vezes, pedem por delivery ali. Só é isso, tá? Só abre uma Ou às vezes caixa. não leva, porque como é que eu vou levar? Onde vou perder, né? Exato. Perde controle com a criança na feira, não quer... Que tá tudo corrido, eu preciso fazer isso muito rápido. Exatamente. E não se abre para experienciar isso, né? Para mostrar esse mundo para a criança. Exatamente. E por mais que muitas vezes pode ser chato, você, eu vou ter que fazer compra com os meus pais. Mas inclua essa criança. Sim. Mostra as frutas. Você conhece a fruta? E essa? Você já provou? Então, você traz esse conhecimento... Você mostra de uma outra forma, por exemplo, a pitaia, que é toda estranha, ela é toda... E do nada ela é rosa dentro, sabe? Uma coisa diferente do que as crianças estão acostumadas, para você trazer a curiosidade, trazer esse... da comida, trazer esse vínculo que ela precisa. Sim, e eu acho que existe... É claro que a gente está falando sobre esse processo da magreza extrema também, né? Que problematizando algumas questões em relação a isso, mas também tem um quê da mídia propagar a questão da alimentação saudável, dos alimentos, da fruta, da coisa mais próxima à natureza, que é muito positivo, porque também é o que a gente está semeando agora para as crianças, né? Então, por mais que eles tem
muitas questões aí sociais acontecendo, isso é uma coisa positiva, é um traço que a gente pode trazer como positivo. E eu acho que também é a nossa responsabilidade como pais, como seres humanos, como sociedade, como psicólogas, levar essa psicoeducação alimentar, auxiliar a criança a contar a história sobre a comida na vida dela, né? E mais próximo daquilo que nutre, que cria vínculo, que gera amor, que gera afeto, né? A gente trouxe essa questão da comemoração, do bolo, da cerveja, do churrasco, da pizza. Por que a gente não pode criar um momento de celebração com uma outra forma de experienciar a comida? Exato. Né? Até porque faz parte da vida de todo mundo todo dia. Exatamente. Então, a sociedade está mudando e a gente precisa ser pessoas ativas no processo de mudar isso. Né? Exato. É nossa responsabilidade também. Com certeza. Exatamente. E cada vez mais trazer essa consciência para todos, tanto para os adultos, para quem está passando por um processo de emagrecimento e para pais também, de vamos nos concentrar, vamos ser presentes, vamos ter vínculos e não apenas ser mais uma coisa do seu dia corrido para fazer. Se eu pudesse eu nem comeria para conseguir viver o dia. E não é assim, é um momento seu também. Para que você pause, para que você reflita e tenha o seu momento. Daria pra gente falar por várias horas, né? É tão interessante. Mas o nosso tempo tá curtinho. Na verdade, a gente tá conversando há bastante tempo, mas tem muito assunto. Tem muito Tem assunto. muito tema sobre isso. E, Marina, obrigada pela sua eu que agradeço participação. o A gente convite. amou ter você aqui. A gente que agradece você ter aceitado vir conversar, bater um papo com a gente. Foi um prazer, eu tava nervosa, mas deu tudo certo. É normal. Tranquilo! É tranquilo. A gente também fica nervosa. Não se preocupe. Fica tranquilo. E para quem tá assistindo, como pode te encontrar? @Marinas, com S, Favero. O Fávero, como você prefere falar. É isso, por enquanto hoje eu tenho só o Instagram. E me procurem lá. Muito obrigada, Obrigada, Mari. Eu que agradeço, meninas.